Falando de um tema que está tão em alta, a mulher, aonde que a mulher tem que estar? Será que de fato existe? Eu me faço essas perguntas. Lógico. Qual que é o papel ideal da mulher? Aonde que ela tem que realmente estar? Então, na minha visão, na minha concepção de vida, do que eu acredito, eu falo sempre o seguinte: a mulher tem que estar aonde ela se encontra. Perfeito. Dentro daquilo que faça sentido para ela. Vai ter mulheres que vai se encontrar sendo dona de casa e vai fazer com excelência o cuidado com a casa, o cuidado com os filhos, o selo. Sim. E vai ter mulheres que querem empreender, que querem ser executivas, e né? que vai viver, 12 horas pelo seu trabalho, só que ela se encontra. Então eu falo, não existe um lugar certo. Existe a satisfação. Quanto aquilo faz sentido. Tudo eu falo, tem que ser de verdade, tem que ser de coração. Olá, empresários e empresárias, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar mais um episódio do Pode Contar Silveira, hoje com a Eloine Lima, uma querida empresária aqui da região do interior de São Paulo. Elo, muito obrigado por ter vindo. É um prazer enorme te receber. A gente se conheceu, né? Há uns 2 anos atrás, lá no Acelerador Empresarial. Uma cliente querida, uma pessoa que sempre contribui com as suas sugestões, com as suas dicas, com as suas críticas construtivas, né? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu queria que você se apresentasse, falasse um oi pro pessoal. Apresenta a Eloine, e apresenta a sua empresa também, a Qualimax, que é uma empresa maravilhosa aí de Santa Bárbara do Oeste. Por favor, vamos trocar um pouquinho de ideias aqui, falar de negócios, falar de gestão feminina, que hoje está uma polêmica aí. Mas, por favor, fala um oi para a galera aí, explica um pouquinho sobre a sua história, sobre a Elo e sobre a Qualimax. Fábio, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e poder, né, trazer um pouco de conteúdo para os empresários que estão aí na jornada. Sou Eloine Lima, tenho 31 anos, estou à frente aí da Qualimax Cintas, uma indústria têxtil em Santa Bárbara do Oeste, como o Fábio falou. E tô na trajetória há 8 anos como diretora comercial. Legal. E, gente, ó, a Elo é um show de comunicação, viu? Pode parecer tímida aqui, ó, mas essa mulher fala muito bem, se expressa muito bem, tá começando a subir uns palcos aí de cultura, de apresentação. Tô treinando. Vários projetos também que eu vejo que você tá à frente participando lá na região, né? Eu vi um de empresárias, né, Elo? Tem um grupo de empreendedoras e é algo que eu particularmente gosto bastante. Então eu falo assim, o segredo não é tudo que você aprende, e sim tudo que você ensina. Ótimo. Eu acredito que quanto mais a gente puder levar todo o conhecimento que a gente adquire para outras pessoas, para outras mulheres, melhor. Mais sentido, né? É o propósito da vida, né? Não, e você dá pra ver, né? A gente participou do Acelerador Empresarial lá em turma 33 de julho de 2022. E assim, dá pra, toda vez que a gente senta com você, é nítido, né? Eu acho que é uma característica específica de empresários, né? Que com certeza vão ter muito sucesso, né? Que é a fome de aprender, né? Então a gente tem ouvidos atentos, curiosidade, né? Não para de aprender, né? Então, isso é muito legal. Então, assim, Elo é um show comercial aí, Qualimax com certeza é fruto dessa sua característica e também do maridão, né? Do Célio, Sim. Que também é uma empreendedora em casal. Vamos bater um pouquinho de papo sobre isso também. Mas eu tô vendo o seu trabalho lá, né, Elo, na Qualimax, logo, né, depois do Acelerador, a gente já começou nosso relacionamento e eu vejo que você foca muito em gestão, né? E a gente está numa fase aí de falarem muito, né, da figura de uma diretora ou de uma CEO mulher, e a gente percebe que você tem esse dom, né, de conectar as pessoas, tal. E a gente fala muito lá no Acelerador de missão, visão, valores, cultura. Como é que estão esses desafios lá na sua empresa? Sei que você, né, pegou esse tema também para si e
né, começou a implantar e valoriza isso. Então fala um pouquinho pro pessoal dessa história aí, de como que você está fazendo isso lá dentro da Qualimax. Olha, primeiro eu gostaria até de compartilhar algo que eu nunca disse e que eu acho que é importante expressar. Legal. E normalmente a gente admira, a gente se inspira e a gente guarda e a gente não fala. Então, assim, eu quero dizer que tanto o Grupo Acelerador quanto a Silveira é um grande exemplo. Ai, meu Deus do céu, olha, que vergonha, que vergonha. Sou tímido de receber elogios. É um grande exemplo, de verdade, eu estou muito satisfeita com a nossa parceria. Ai, que bom, Elo. Muito mesmo, eu sempre levo isso pro pessoal. Me inspiram no caminho que vocês estão trilhando. É desafiador, a gente até falou ali nos bastidores. Sim. Implantar a cultura, fazer o faturamento continuar crescendo, fazer a virada de chave, a mudança, né? Que muitas das vezes a gente tem a resistência. São inúmeros desafios. Sim. E quanto a Qualimax, quanto a parte de valorização, Sim. eu venho da bagagem da psicologia também. Ah, legal. Então, uma das coisas que eu falo, eu valorizo muito isso. Escorrego. Sim. Mas estou sempre buscando a valorização humana, que é um dos maiores ativos que a gente tem. Sim. Dentro da organização, o ser humano. Sim. Não tem empresa sem de gente, sucesso, né? sem gente. Pessoas. E de preferência gente boa. Exatamente. Então fazer toda essa gestão fácil não é. Não. Mas a gente dá conta, busca, se desenvolve, treina. E uma das coisas que eu aprendi, Fábio, que eu acho que é legal também compartilhar, por muito tempo, e como ser humano eu vejo, a gente é egoísta. Sim. Não dá pra falar automaticamente, que não, automaticamente egoísta. Automático. E eu vivia assim, me desenvolvendo. Só eu buscava, só eu me desenvolvia, só eu corria atrás. Uhum. E quando eu entendi que quanto mais eu desse a oportunidade para as pessoas se desenvolverem, mais o meu negócio ia para frente. Então hoje, por exemplo, eu tô aqui, tem várias coisas acontecendo. Sim. Treinamento de liderança, treinamento de parte operacional. E muitas pessoas me perguntam, vale a pena você gastar dinheiro, investir em pessoas e elas vão embora? É uma crença, né? É uma crença. Eu falo, vale muito a pena. Por quê? O que importa é enquanto elas ficam. Exatamente. E se elas estão felizes, o tempo delas ao lado da empresa vai ser muito maior. Aumenta. Então eu não hesito. Eu falo, todo mundo que trabalha do meu lado, no meu time, vai ter essa oportunidade. Claro, no caminho nem todo mundo Sim. tá na jornada, nem todo mundo não se conectou, encontra sentido e tá tudo bem. Sim. É isso, e eu acho que começa pela crença mesmo. Se você já tem uma crença, que você acredita nas pessoas e que isso tudo faz muito sentido, o negócio vai. Agora eu já tive contato com empresários que falaram assim, ó, esse negocinho aí, essa festinha aí, cara, se você provar que isso aí me dá mais lucro, eu mudo o meu jeito. Né? Para mim aqui é ferro e fogo, aperto mesmo até chorar. Falei, cara, então não faz, fica do seu jeito, porque assim porque não é o que ela acredita. Não é o que ela acredita, então não vai ser um líder que vai acreditar nunca nisso. Não nisso. vai fazer sentido, porque a primeira coisa a gente tem que acreditar. Quando eu falo assim, quando você toma aquilo como verdade, você transforma. Exatamente. Porque tem que ser genuíno, né? Tem que ser genuíno, não dá pra, né? Porque as coisas, a gente fala assim, a mentirinha, ela dura pouco. Né? Se você faz aquilo de verdade, sustentar, né? Então eu falo, quando você não acredita, é o tal do propósito. Exatamente. Quando você não acredita naquilo que você está fazendo, ele vai dar certo num curto período, mas depois não sustenta. Exatamente. Elô, vamos falar um pouquinho sobre liderança? Você está num segmento, né? Eu acredito talvez que 80%, 90% ainda do mercado, se não mais, né? O mercado ou o mundo, né? Não só o mercado brasileiro, mas o mundo, que é masculino, né? É indústria. Sim. Né? E você é uma líder feminina no meio de um monte de líderes, né? Homens, e a gente está nesse dilema aí atual de que, né? Tá Deus alta, me livre, né? Deus me livre de CEO mulher. Como que você recebeu
E quais os maiores desafios que você sente sendo uma líder mulher, liderando homens de chão de fábrica, né? E várias outras pessoas da equipe, com certeza, que são homens fornecedores, etc. Me conta um pouquinho aí desse desafio. Olha, eu vou falar para você que são 2 desafios. Primeiro, a idade. Também super jovem. Influencia. E aí eu lido com pessoas de 60, de 70, de 50. Principalmente quando eu vou a campo, no chão de fábrica. E segundo, a postura de ser uma mulher. Sim. Então a gente fala, nossa, ainda nos dias atuais isso existe? Sim, infelizmente existe. Eu vivi uma situação, uma grande indústria, uma reunião importante, num fechamento de contrato. E na reunião estava eu e o Célio, que é sócio da empresa. E eu estava liderando, conduzindo, explicando o projeto. Durante a reunião, todos os homens se sentaram de costa para mim. Você, olhando para o Célio. Olhando para o Célio. Só que eu estava falando. Você é comercial, né? Eu estava falando, eu estava explicando. E aí eu percebi que aquilo, talvez dentro daquela cultura, fizesse sentido. E é engraçado, né? Como é uma postura virada para um lado, né? Como a gente fala, né? O corpo fala, né? O PNL aí, como o corpo fala. Automaticamente. Então, assim, eu já vivi N situações, já perdi contratos de trabalho. Olha. Numa outra indústria, porque eu lembro muito bem quando o técnico de segurança falou pra mim: o que você entende? Tão jovem, mulher, num segmento que só tem homens, de chão de fábrica, o que você pode contribuir? Olha. E aí eu respondi ele, eu falei, acho que a questão não é a idade, a questão não é ser mulher, a questão é o que a gente tem para entregar como empresa, como profissional. Sim. E estamos no mercado há tanto tempo, atendemos grandes contas e a gente tem muito a contribuir. E eu sinto muito pela sua ignorância. Tem que responder elegantemente, né? Elegantemente, mas... se posicionando. Se posicionando. Eu falei, então assim, eu gostaria que se você quiser nos dar a oportunidade, a gente pode mostrar e a gente pode avançar. Eu não consegui seguir com aquela empresa enquanto aquela pessoa estava ocupando o cargo. Coisa de uns 2, 3 meses, essa pessoa foi desligada. Hoje já tem 6 anos que essa empresa é cliente nossa. Ai, que legal, você viu? Parece que é uma barreira a mais, parece que a mulher sente, né? A gente falou assim, você sente diferença, né? Uma das perguntas sobre isso, até assim, você sente diferença? Pô, essa dificuldade a mais, parece que tinha um muro um pouco mais alto para você pular, só por ser mulher jovem, e que não faz muito sentido, né? Não, porque eu falo o seguinte, o que importa é o que você tem para oferecer, é o seu conteúdo, é o seu trabalho, é o seu produto. A idade, ser mulher ou ser homem, é o pormenor. Sim. E hoje, infelizmente, a gente ainda encontra. Então, né, falando de um tema que está tão em alta, a mulher, aonde que a mulher tem que estar? Será que de fato existe? Eu me faço essas perguntas. Lógico. Qual que é o papel ideal da mulher? Aonde que ela tem que realmente estar? Então, na minha visão, na minha concepção de vida, do que eu acredito, eu falo sempre o seguinte, a mulher tem que estar aonde ela se encontra. Perfeito. Dentro daquilo que faça sentido para ela. Vai ter mulheres que vai se encontrar sendo dona de casa e vai fazer com excelência o cuidado com a casa, o cuidado com os filhos, o zelo. Sim. E vai ter mulheres que querem empreender, que querem ser executivas, e que vai viver, sei lá, 12 horas pelo seu trabalho, só que ela se encontra. Então eu falo, não existe um lugar certo, existe a satisfação. O quanto aquilo faz sentido. Tudo eu falo, tem que ser de verdade, tem que ser de coração. É verdade. E também, se ela tem uma carreira e ela, de repente, por alguma circunstância da vida, ou o nascimento de um filho, ou um casamento, ou um cansaço mesmo, ela fala assim, cara, parece que não faz mais sentido, tá tudo bem, né? Então, assim, realmente ela tem que estar onde ela quiser. E ela não precisa também, já que eu resolvi, eu vou ser para sempre, né? Assim. Falei isso ontem, Fábio. Eu acredito o seguinte, nada
né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer dentro de todo tipo de relacionamento. Seja como casal, seja de forma empresarial, como família. Sim. Eu falo o seguinte, as coisas têm que ser duráveis, desde que tenha satisfação, amor e que você goste daquilo. Perfeito. Que tenha brilho nos olhos, que tenha aquelas borboletinhas na barriga. Então eu falo assim, é esse o segredo da vida. Tá tudo bem você dizer, isso aqui eu gostei, hoje eu não gosto mais. E uma característica muito legal de empresário, né? Empresário ou empresária, é essa borboletinha aí, né? Se a gente perder um pouquinho a vontade de crescer, a vontade de expandir, né? Então, quais são os desafios aí para Elo, para a Qualimax, para os próximos? Quais são as próximas borboletinhas aí no... Né? Não para, né? Não para. Na verdade, assim, eu sempre digo e falo até para os meus clientes, a Elo, a Qualimax são... como que eu posso usar o termo? A gente está sempre inconformado. Ótimo. A gente não se conforma. Eu não me conformo nunca. Não que as coisas não seguem um rumo. Sim. Não é sobre isso. Não é questão de agradecer, né? Não é questão de ser grato. É questão de... É questão de que tudo tem que estar em evolução. Eu falo, gente, as coisas eram quando? Ontem. Porque ontem era de um jeito, hoje, por questão até de sobrevivência de mercado, você precisa ressignificar, você precisa inovar, você precisa buscar novas coisas o tempo todo. Perfeito. Então, na jornada da Qualimax, eu vou falar bem a verdade para você. Esse ano, eu acho que foi em 8 anos de empresa, o ano que a gente mais mudou. A gente virou muitas chaves. Que legal. A gente está se transformando assim, fortemente. E eu falo para os meus clientes, a Qualimax do ano passado não é a mesma esse ano. A gente investiu muito forte na questão de tecnologia, de bons profissionais. Legal. A gente está trazendo muita gente boa para compor nosso quadro. Bacana. Para que cada vez mais a gente entregue o melhor para o mercado. Por quê? A quantidade de informação que tem hoje, fala, não adianta, acabou aquela concorrência que as pessoas enganavam os clientes. Hoje não existe. Hoje a informação ela é tão rápida. Sim. Que o cliente sabe, e ele sabe quando você está mentindo. Sim. Então eu falo assim, é muito triste no meu mercado ver, principalmente o mercado que a gente trabalha com segurança, com vidas. Nossa. Isso para mim é inegociável. Perfeito. Então, o que eu falo, eu tenho muita gente no mercado que não se preocupa com esse ativo. Não dá, né? O que importa é vender, o que importa é faturar. E nós estamos na contramão. A gente está fazendo um movimento mais difícil, mais desafiador, que é realmente entregar um bom produto que atenda aos requisitos normativos e que garanta o bem mais precioso, a vida. Porque a cinta mais leve que eu trabalho é 1 tonelada. Então, gente, para quem não sabe, né, a cinta de elevação é aquela de guindaste, exatamente. Ela pega a carga num lugar, né, e eleva, põe em cima do caminhão ou põe em cima do transporte. É isso que é cinta de elevação, né? De elevação de carga. Senão vão falar cinta de amarrar carga. Não. Aí você fez assim? Não, pessoal, é de segurança, cinta de amarrar. Para entender o nível, né? Para entender o nível de segurança na vida, né? Se aquilo solta, né? Ali embaixo vai ter um operador, ali embaixo vai ter uma pessoa ali que está ajudando na logística, uma vida. Então eu falo, é inegociável. E hoje eu acredito que eu sou a segunda empresa do Brasil que tem realmente atendido aos requisitos normativos. Cara, que show. Parabéns. Depois a gente põe na edição aí, ó, uma palminha. E o Elo, conta pra gente aí, vocês voltaram da China agora há pouco. É uma vontade que eu tenho, né? Apesar de ser da área contábil, serviços, consultoria e tal. Eu imagino que na China deve acontecer uma explosão mental, sei lá, né? Você sai dos não só o limite territorial, mas um limite... Muda a mentalidade, né? Muda o jeito de pensar. Conta aí, sei lá, umas 2, 3 situações assim que te fez refletir diferente, que, sei lá, deve ter 1 tonelada tem muita coisa. Eu falo o seguinte, olha, para todos os empreendedores,
vão à China. Viva, se permita nessa experiência. Que legal. Porque eles dão aula. Aula de rapport, aula de encantamento, Olha. de atendimento, de excelência. Eu sempre, e a gente acaba sendo preconceituoso, essa é a palavra. Quando a gente pensa em China, a gente sempre pensa produto ruim, de baixa qualidade. É. Não explora o conteúdo e julga. Sim. Então, quando eu entrei para esse mercado, eu também pensava. E quando eu comecei a mergulhar e entender, eu vou falar bem a verdade para você. Dentro da minha empresa, eu tenho produtos que o da China, a qualidade é superior. Ó. Já chega aí quebrando um preconceito, né? Então, quando a gente foi para a China, uma das coisas que eu percebi assim muito forte, o encantamento. Olha, que legal. E a gente nem imagina, porque como lá o que batem muito forte na mídia, né, e no mercado é preço, né? Como é que eu vou concorrer com... Eu vendo a R$3, o cara compra 2, o cara chega da China por 50 centavos, né? Assim, então você imagina que, nossa senhora, deve ser um... Olha, uma das coisas que eu, na minha visão, as pessoas sempre falam, a China, ela vem de um... Como fala? De um sistema comunista. É, sim. E eu tive a sensação de que eles são mais capitalista do que comunista. O comunista que eu vivi, que eu percebi, foi o quê? Existe sim travas do sistema. Pra quê? Para que as pessoas não se perdam em coisas que não façam sentido. Muito mais cultural. Exato. Então, assim, tem sistemas, não pode acessar algumas redes sociais? Sim. Mas para que as pessoas continuem se desenvolvendo. Focadas ali. E o que eu percebi? Eu percebi mais a parte do capitalismo. Porque, Fábio, desde o dono da empresa ao vendedor que me atendeu, muitos vendedores que me receberam, eu jurava que era o dono do negócio. Porque a forma, o atendimento, sim, a preocupação. Quando eu cheguei, dava 1 hora de distância a cidade que um fornecedor estava. E a vendedora me ligou num sábado, era 8 horas da noite, e ela falou, eu tô saindo de casa para ir jantar com vocês. Olha. Então é uma entrega absurda ao trabalho, né? Olha o encantamento, o nível. Sim. E eu fiquei surpreendida com aquela atitude. Levou a gente para jantar, se preocupou se a gente estava confortável. Olha. E uma das coisas que eu notei é o rapport. Eles criam muito forte isso. Eles se preocupam. Eles já fizeram todo o mapeamento antes de você chegar, desde a questão de religião. Olha. E aí eles fazem a questão de exaltar aquilo que pra gente é importante. Sobre você, né? Sobre você. Não sobre eles. Então, o maior aprendizado que eu tive na China não é sobre mim, é sobre o outro. Que legal, eles estão ali para servir, praticamente. O tempo todo para Olha. servir. Claro, o intuito é fazer negócio? Sim, a gente não vai falar que não é. É. Tem a intenção. Só que o negócio acontece de forma natural. Porque Olha, você que se legal. sente tão bem, tão acolhida. Eu tava numa reunião, até a forma como eu sentei, como eu estava. Tinha umas frutas na mesa, eu peguei uma uva. E o dono da organização sentou de frente. Ele cruzou a perna como eu estava com as pernas cruzadas. Do jeito que eu estava com a uva, ele fez exatamente. E o Isso é uma técnica, né? É técnica, a gente sabe. E que, gente, incrível. E você que sabia a técnica falou, cara, olha esse cara tá falando que é tá fazendo olha rapport que comigo. esse... Então, assim, eu percebi o cuidado desde os jovens. Os jovens lá, eles estão preocupados com a educação, com o crescimento. Tinha umas meninas de 12, 13 anos, quando elas viram que a gente era diferente, que é notável. Sim, não tem como, né? Elas chegaram e perguntaram se elas poderiam treinar o inglês delas. Nossa. E eu fico pensando, onde que uma criança de 12 anos está preocupada em treinar o inglês? Olha,
Comigo elas iam se ferrar. Comigo também. Comigo elas iam falei, deixa pro próximo visitante, viu? Quer treinar seu português? Eu falei pra tradutora, eu falei, ai meu Deus, sorry. Mas eu fiquei admirada. Então, assim, tudo muito limpo, tudo muito organizado. As coisas acontecem numa velocidade, assim, sem tamanho. Olha, e tem a questão que você começou aí, né? E tem uma qualidade surpreendente. Surpreendente. Então, eu digo o seguinte... Parece que eles estão, assim, quantos anos na frente, sei lá. 50 anos. É, Brasilzão, corre. Uns 50 anos, se não for mais. Na mesma época que eu tava na China, o Pablo Marçal também tava. Ah, eu vi que ele fez um... Isso. Né? Depois ele passou, acho que na muralha lá. Eu tirei foto com ele na Ah, muralha. legal, legal. Eu falei, a chance é 1 em 1 milhão de encontrar ele na muralha da China. E aí eu vi que ele fez um post e ele fala, a China tá 50 anos à frente. Deve ser isso mesmo, cara. E é assim, realmente eu acredito, porque é muito surreal. E falando de produto... É uma aula, então, chegar lá é meio que uma pós-graduação, entendeu? Vale cada centavo. É uma imersão, assim, que vale cada centavo investido. Que legal. Porque você aprende sobre comportamento, você aprende sobre relacionamento, sobre encantamento, sobre como fazer negócio de uma forma natural e leve. Legal. Não, os masterminds que eu tô, tem, eu acho que um em cada, que são consultores que levam pessoas para a China. Agora tive uma ideia de trazê-los aqui para o podcast para falar um pouquinho sobre a experiência, né? Porque eles acompanham, né? Eles são importadores e exportadores, mas acabam dando essa consultoria de já preparar tudo para que você também, se você for solto, você não consegue conhecer nada, né? Porque você vai ficar muita coisa. Tem que ir bem assistido, bem assessorado, né? A nossa experiência, assim, não tive perrengue. Sim. Foi tão tranquila de você ter uma pessoa para te acompanhar que fica leve. Você, claro, percebe a diferença na parte de comida, mas você fica tão satisfeito, tão confortável que esse é o passa, né? Depois você vai no Mac, lá tem Mac lá? Tem Mac. Então, resolvido. Mas assim, que a nossa comida é sacanagem, né? Também comparar com, desculpa mundão aí, mas não dá, é sacanagem. Carne mesmo, eles não têm essa cultura de comer. Então. Tanto que a gente levou os chineses numa churrascaria, eles ficaram assim, meu Deus. Então, eles ficaram assustados. Depois eles vieram pra cá? Ou vocês levaram ainda lá? Não, lá tinha um pessoal do sul que montou uma churrascaria. Ah, legal. E aí eu falei, meu Deus, preciso comer uma carne. Agora eu vou então. Preciso comer uma carne. E foi muito. E de produto, realmente, você tem uma aula. E então, você consegue assim, visitar as fábricas. Tantas ideias. Eu visitei muitas fábricas. Então. Eu acho que foram 15 dias no todo. Todos os dias eu tinha visita. Eles me atenderam de domingo. Olha que Só para você ter ideia o nível. Parece que eu acho que eu já ouvi falar que praticamente eles não param, né? Na verdade, eu vou falar para você o seguinte, eles param. Se a gente for pensar em jornada de trabalho, é igual a nossa. Pode ter lugares que tem... Dá uma exagerada? Tem aqueles trabalhos que a gente sabe, sim. Mas via de regra, dos 15 dias, de todas as empresas que eu passei, o mesmo horário de trabalho. Normalmente das 7h30 às 17h30, das 7 da manhã às 17 horas da tarde. Então, assim... Eu acho que pro visitante eles se adaptam, né? Pro visitante eles abrem essas exceções. Sim. Porque eles sabem que são 28 horas de voo, que também, você não vai com tanta frequência. Então... Você tá com o tempo contado lá, né? Entendeu? Então ele se permite. Então, eu não consigo porque eu só tenho domingo. Não, pode vir no domingo. E eles te atendem tão bem por ser um domingo? Sim. Impecavelmente. Olha que top. E produto aula de fabricação, olha, aula de equipamento, muitas ideias para a parte da produção. Então, assim, na questão de velocidade, de melhorar a qualidade do que a gente tinha, inovação. Então, pegamos várias ideias e já aplicamos dentro da empresa. Então, para você ter ideia, num projeto, numa parte da minha produção, a cada 2 dias, o colaborador tem que parar para amarrar os rolos. Sim. Na China, a gente trouxe uma ideia que a gente só vai parar o processo depois de 40 dias.
Então a gente vai ganhar muita velocidade. Olha. A gente trouxe muitas melhorias. E quanto a produto, o que eu sempre falo é o seguinte: cada um escolhe o que quer comprar. Tem produto linha A, tem produto linha B, tem produto linha C, D e assim por diante. Então eu falo, é o seu posicionamento de mercado. Sim. Qual é o seu posicionamento? Qual é o tipo de produto? Quanto que eu tô de fato disposto a investir? Tô preocupado com qualidade? Tô preocupado só com volume, preço, faturamento, preço? Então é o que você escolhe. Sim. Tem para todos os bolsos que e doideira, gostos. né? Então, cada centavo vale. Vale. É isso aí, eu vou querer ir para a China. Fala, será que eu acho um modelo de contabilidade lá? Mas eu falo, porque explode a nossa visão. E como a gente está todo dia sentado com empresários, é muito legal contar essa sua história. Pô, eu tive uma cliente que eu entrevistei até no podcast, ela falou um pouquinho da experiência que ela teve para a China. Tive outros também, desses outros grupos que eu participo, voltaram assim, alucinados, assim, que realmente é uma explosão mental. E que infelizmente ainda tem muito preconceito. Sim. Sábado mesmo eu tava no Instagram e eu vi a dona de uma loja que eu compro, Sim. chateada, expondo a sua vida ali na rede social, e uma cliente reclamou de um produto porque ela viu que a etiqueta estava made in China. Ah, não acredito. E aí ela expôs tudo na rede social, e aí ela falou, puxa, eu fico chateada porque a gente prioriza roupas de qualidade, e não quer dizer que seja China que não tem qualidade. E aí até tomei a liberdade, mandei uma mensagem para ela, eu falei, olha, você já teve oportunidade? Ela falou, não. Eu falei, o problema das pessoas é fazer os julgamentos. Eu falei, não fique presa a essa fala. Você sabe da sua jornada, você sabe qual é o nível de qualidade que você exige. Justamente por isso que vocês estão há tanto tempo no mercado. Eu falei, e eu posso te falar, vivendo a experiência da China. Eu falei, os produtos são de altíssima qualidade e tem produto da China muito melhor que os produtos nossos. E a gente tem que reconhecer. E hoje uma experiência dessa, né, falando até em números, para o pessoal ter uma ideia, eu acho que é isso mesmo, entre 60 e 80 mil reais para você fazer uma viagem dessa, Elô? 50 mil você consegue. Consegue, Porque só o pessoal ter uma noção e se preparar, né, para o investimento. Mil. E assim, ó, hotéis muito bons. Ah, que legal. Que show, que show. Elô, vamos falar um pouquinho sobre empreender em casal? Vamos. Pô, adoro vocês dois, né? Uma extremamente comunicador. O Célio, gente, ele não tá aqui, mas assim, ele parece um Buda. Calmo, sereno, ele deixa ele falar. Não, pode falar. Só sorria, Célio. Só sorria. Ele costuma dizer o seguinte, ele é o freio e eu sou o acelerador. Nossa, e eu concordo. Começa aí, né? Uma das lições, gente, concorde com a realidade. Talvez vocês. E eu acredito que esse é o segredo. E assim, eu puxo um pouco esse assunto. Teve um outro podcast também, já teve, eu acho que hoje é o terceiro que eu falo um pouquinho. O Célio não está aqui, mas eu falo um pouquinho. Teve 2 vezes que vieram casais aqui. E eu acho importante, porque até nos Masterminds que a gente está, no Giants, no 10X Life que eu tô também, tem muito casal. Muito casal. E a gente vê muito casal se dando bem empreendendo. Né? Com certeza tem muitas histórias também que não foi legal. Acho que é muito por mentalidade, por falta de maturidade empresarial. Você tem que definir cargo, você tem que definir organograma. Não é porque é um casal que cada um não tem a sua função, a sua autonomia, né? Porque senão começa as batidinhas de cabeça que geram talvez uma falência ou até mesmo um divórcio, né? Então, assim, conta aí quais os segredos, né? Fora assim, o segredo também de serem perfis bem diferentes e aceitam os perfis diferentes. Né? E eram para ter mais choque, com certeza absoluta, porque são diferentes. Sim. Mas aí, quais foram umas dicas aí que você e o Célio adotaram e que consegue diminuir conflito, diminuir desentendimentos, ruídos? Eu, assim, sou bem satisfeita empreendendo em casal. Legal. Quando a gente foi entrar para essa jornada, olha a crença. Eu me lembro muito bem de uma pessoa muito próxima e que eu admirava. Sim. Só que a experiência dela, né? Dela tinha sido ruim, a ponto de chegar no divórcio. E eu presenciei, porque na época eu trabalhava para eles. Uhum. E é muito ruim você ver
essa situação acontecendo e quando você olha pro casal, você fala, puxa, mas eles dão tão certo, por que chegou nisso, né? E aí eu falei, caramba, isso não é uma verdade. Porque absoluta, né? Não, a verdade é uma absoluta, é a verdade dele, sobre a experiência. Maturidade também, né? E aí quando a gente começou a jornada de empreender em casal, quem deu a oportunidade pra gente montar a empresa foi o meu sogro. Então eu sou muito grata a ele. Manda um abraço pro sogrão lá, ó. Um beijo, gratidão. Então eu falo assim, a gente o tempo todo tem que exaltar as pessoas Sim. que nos dão a oportunidade. E eu sempre falava, né, do meu trabalho, até que ele deu a oportunidade. E ele falou, eu quero fazer um combinado. Eu me lembro como se fosse hoje na sala, ele falando assim, eu invisto em vocês, desde que o trabalho nunca fale mais alto do que o relacionamento. Nossa, então vocês tiveram um mentor. Sim, foi o primeiro combinado. A gente nem tinha empresa, mas a gente já tinha um combinado. Olha pra você ver, talvez assim fique já a dica aí, cara, combinados. Combinados, é isso. Essa é a palavra. É acordos. Uhum. Tem que ter acordo. E quando ele falou isso, eu falei, caramba, faz sentido. Então, quando a gente começou a pensar e falar sobre a empresa, a gente fez o combinado. Divisão de papéis, respeito, tratar como profissional. Então nós não misturamos. Eu sou a diretora comercial, o Célio é o diretor financeiro. Perfeito. E fora isso, a gente é um casal, estamos juntos há 11 anos. Mas, 8, e a Qualimax tem 8, né? 8, então assim, a gente começou bem antes, né? Sim. Então eu falo o seguinte, a gente separa muito bem. Pra você ter ideia, dentro da empresa, ninguém vai saber que nós somos um casal. Eu vi até você aqui falou, o Célio. O Célio, entendeu? Sim. Então eu falo assim, eu me refiro a ele dentro da empresa como Célio, como diretor financeiro e respeito todas as responsabilidades que ele tem. Sim. Ah, vocês concordam em tudo? Lógico que não. Nem em casa a gente vai concordar em tudo. Então dentro da alçada dele, puxa, esse é o melhor? Ok. E dentro das minhas responsabilidades, esse é o melhor caminho? Então, assim, nós não misturamos de fato o papel. Legal. Ninguém vai saber que nós somos um casal. Só quando começa a conviver. Viver mais, sim. Mas eu mando e-mail, eu respeito, eu chamo pelo nome e eu respeito as decisões. Então, eu falo problema, né? Quando as pessoas falam, não dá certo. Não dá certo se misturar. Não dá certo se não tiver papéis. Sim. Esse é um segredo. Sabe aquele tal do organograma que todo mundo acha que é descrição de cargos? É assim que, pô, começa por aí, né? É isso. É muito simples. Então eu falo, as pessoas misturam tudo. Então quer começar um negócio, quer chamar, meu amor, não sei o quê, aí começa a falar um pouco mais alto, porque tem intimidade, a gente sabe que Sim, intimidade, lógico. né? Intimidade é uma né? Então eu falo assim, não leve a intimidade para o seu negócio. Na minha visão. Então, claro, conforme o seu nível de maturidade. Sim. Tem casal que já tem um nível de maturidade maior, consegue lidar muito bem, mas eu acredito que mantendo o respeito, e Acima de tudo, né? acima de tudo, e separando muito bem os papéis, vai funcionar perfeitamente. Vocês manteram o combinadão do seu sogro, Até né, hoje. como principal, né, Até como hoje. se fosse a cultura da sociedade de vocês, né? Isso pra gente é algo sagrado. Não, legal. Vocês não falam de trabalho quando vocês chegam em casa? Lógico que fala. Não tem como. Sim, não tem. Não tem como separar, falar, não, agora é só casa. Não. Só que mesmo dentro de casa, a gente consegue trabalhar de uma forma leve. Sim, perfeito. E sabe que eu vou estender um pouquinho mais aqui e falar também sobre sucessão. Eu acho que sucessão funciona da mesma forma. Acho que tem uma complexidade maior que a gente está falando de pais para filhos, né? E muitas vezes dos filhos entram esposas junto, né? Assim, nessa sucessão. No negócio aí, seu sogro investiu e vocês abriram os dois do zero no negócio. Então vocês já abriram com... Lógico que tinha um patrocínio ali do sogro, que tinha o lado do Célio. O patrocinador ali. Mas assim, vocês abriram juntos.
E o problema é quando o casal também, alguém chega depois, sabe? Mas eu acho que tudo volta para a questão dos combinados, de organograma, porque definindo também, né, meritocracia e hierarquia ali, porque se você faz um papel, por exemplo, de, sei lá, contas a pagar só, você não é um diretor financeiro, né? Então, assim, tem que guardar as devidas responsabilidades do cargo ali, analisar o que a pessoa pode entregar de melhor, e ela também vai crescendo, né? Então, assim, se você combina, tá, filho, você vai entrar aqui, eu vou te dar espaço, você vai fazer essa rodada aqui de experiência, passando em departamentos, tal. Então, por enquanto, você vai ficar, sei lá, como um trainee, e vai indo, vai se capacitando, e aí depois eu te dou uma coordenação, e aí ele vai mudando. Eu acho que, assim, se tá combinado... Eu falo, tudo que é combinado não sai caro. E fica bom para ambos os lados. E no caminho você vai fazendo novos combinados. Sim. E tá tudo bem. Então, respeitar o espaço do outro, a vontade, o que a pessoa quer, faz muito sentido. E o que é melhor de cada um, né? E hoje todo mundo quer bater tudo no liquidificador. Ninguém quer respeitar o espaço de ninguém. Aí fala, empreender em casal não dá certo. Porque não respeita o espaço. Se misturar tudo e quiser tratar sem respeito, com ignorância, não vai dar certo. Não vai dar certo. Cara, mas é legal, né? Eu gosto demais de ver e sabe exemplos. O que é legal? Realmente a gente é bem diferente. É perfil totalmente oposto. Pois é. Eu sou totalmente comunicativa, o Célio é mais reservado, não gosta de se expor. E aí vem como um equilíbrio. É um complemento. Então, eu cheguei à conclusão que sim, os melhores casais são os que se complementam. Ótimo. Porque eu fico pensando, imagina alguém igual eu, a gente botava fogo no mundo. Colocava fogo no parquinho. Botava fogo. E aí, quando eu estava conversando, ele fala, e alguém como eu? Eu falo, vocês não iam sair do lugar nunca. Mas é engraçado demais. Então, complemento, né? Aquela história da toda a panela tem sua tampa, né? Exato. E para empreender, eu acho que é assim também, né? A gente muitas vezes cai numa pegadinha, até uma vez o Marcos Marques, numa palestra, ele falou, como que é? A falha ou a pegadinha pela empatia, sabe? Você vai contratar um gestor e você contrata aquele mais parecido com você. Né? Alguém já viveu isso além de mim? Não, isso não acontece, isso né? Não acontece. Cara, gostei. Fala assim, não, mas você não tem que gostar. A pessoa tem que ser boa naquilo que ela tem que fazer. E muitas vezes aquele cargo pediu uma pessoa totalmente oposta de você. A gente tem, né? Isso é muito legal de falar. Cara, porque assim, você cai na pegadinha. O tempo todo. Você cai na pegadinha, você volta pro cargo, né? Volta pra função e fala, não, mas espera aí, eu preciso de uma pessoa mais analítica. Por exemplo, eu tenho uma parte, a gente tem, né, aqui também o diagnóstico da parte comercial. Então aí a gente está com bastante gente fazendo, assim, bastante demanda e demora para fazer o diagnóstico, sabe? Assim, ele precisa melhorar, ele precisa ser um pouco mais refinado para a gente precificar melhor e tal. E, cara, e a gente tem que ter mais, assim, talvez um bate-papo só não é o suficiente. Você tem que entender o back-office da empresa, entender o volume de documentos que aquela empresa tem e tal. Aí eu tava conversando com a Mari até esse dia, falei, Mari, igual eu e você não dá não, a gente é super comunicativo comercial, a gente precisa de alguém analítico no time comercial para fazer o diagnóstico. E reconhecer isso é muito importante. Eu vou até contar assim, uma dor minha. Por muito tempo eu contratava as pessoas para me agradar. Por empatia, né? Por empatia. Por quê? Porque quando eu sentava para fazer a análise, fazer aquele bate-papo de contratação, eu sempre gostei de estar junto nesse processo, eu acabava escolhendo o perfil que mais se parecia comigo. Olha que louco. Hoje, eu tô saindo de cena, entendendo o quanto é importante a característica dentro da área que a pessoa vai ocupar. Exatamente. Mas a gente escorrega muito. Muito. O tempo todo. Porque você se familiariza, você olha, você fala, caramba, tem muito a ver comigo. E outra dica do Marcos é também, né? A gente contrata rápido e demora para
para Não. demitir, em vez de inverter. A gente... isso é verdade. A gente inverte. Assim, cara, tô precisando. Aí depois fica, nossa, mas não tá indo, não vai. Já dei um feedback, vou dar mais uma chance. Aí quando você vê, passou 2 anos, né? Você contratou em 10 minutos e demorou para demitir em 2 anos. Porque a demissão, gente, vamos pensar, é uma ferramenta de gestão, né? E ela é necessária para os 2 lados, né? Para que a pessoa... É uma ferramenta dolorida, porque normalmente difícil. as pessoas falam, nossa, mas está comigo há muito tempo. Ah, mas começou junto. Mas é necessário. É necessário para os 2, assim. Parece que é um desbloqueio, né? Fala assim, cara, vai tocar a sua vida. E aí a gente aqui na empresa vai buscar alguém que Eu vivi encaixa. isso com uma colaboradora. Pois é. Eu posso até contar esse case aqui, porque ela mesma fala o tempo todo. Ela estava comigo há 4 anos. Representava 50% do meu faturamento. Vendas. Como você demite uma pessoa Que rende, né? que rende, que representa muito da fatia, mas que não tá feliz? Então, por isso que eu falo que é uma solução dos 2 lados. E aí eu percebi aquela insatisfação. Tava, né? Tava não dolorido. Tava legal. Por mais que entregava, porque é muito boa, entrega muito. Sim. Só que não tava mais dando certo. E pra pessoa tava também desgastante. E pra gente como gestor, e quando você olha pros números, você fala, meu Deus. Sim, dá aquele medinho, né? Dá aquele medão. E você ensaia, você treina, você espera. Eu demorei 3 meses pra tomar coragem de fazer a dispensa. Pois é. E aí quando eu cheguei pra ela, ela falou assim, chefe, eu não acredito que você vai fazer isso comigo. Aí ela falou, mas eu tô indo muito bem. Eu falei, sim. Se a gente for olhar para os números, você está indo incrivelmente. Mas se a gente for olhar para o seu comportamento, para a sua insatisfação, estamos deixando a desejar. Então, por você, eu prefiro que você vá. Você acabou sua faculdade, você tem os seus propósitos, né? Você tem os seus sonhos. E seria muito egoísta da minha parte te segurar. Né? Enrolar, mas eu sei que pra você também é difícil tomar decisão. Sim. Porque os seus ganhos são bons. E aí ela, sabe, demorou até pra digerir aquilo. E ela falava, não acredito que você tá tendo coragem. E assim, ela chorou, ficou chateada e foi. Ela me manda mensagem quase todos os dias, dizendo, foi a melhor coisa que você fez na minha vida. Porque eu não teria essa coragem e hoje eu estou realizada. Olha que legal. Ela falou, hoje eu entendo muitas coisas que você me ensinou. Muitas coisas que eu aprendi aí dentro eu tô aplicando aqui fora com os meus alunos. Ela falou, então você tem muito da minha gratidão. Cara, Elo, é aquele gestores, diretores, né, como nós aqui, a gente tem que tomar decisões difíceis, né? Tempo todo. Tem que aceitar, né? Tem que sofrer menos por isso, tem que se preparar para isso, né? Inclusive emocionalmente e espiritualmente, né? Não é algo que ninguém nasceu pronto, né? A gente tem que sustentar. E porque também eu falo pro pessoal assim, é empreendedor, mas a gente é ser humano. Também. E corre sangue nas veias. E a gente também sente a dor do outro. E, gente, pode ter certeza absoluta aí que existem algumas noites sem sono quando você tem que demitir alguém. Assim, não é fácil. Eu tô aqui há 25 anos no escritório, já fiz muitas vezes com pessoas importantes, com parentes. É difícil demais. Mas, cara, mas é necessário. No final, todas foram para um caminho bom, né? Assim, no final, sempre dá certo. E eu fico muito feliz de ver a pessoa ganhando seu espaço, se desenvolvendo, crescendo. Então eu falo, na minha concepção, não existe relacionamento saudável onde um só ganha. Não existe. Quando tá ruim para um lado, pro outro também tá. Pro outro também tá. E as pessoas vivem se machucando. Então eu falo, tem que ser leve. Pois é. Elo, o tempo voa. E eu queria fazer uma pergunta final para você. A gente faz uma analogia aqui, uma brincadeirinha nessa pergunta final com o nome do Pode Contar, né? Então, o que a Eloine Lima pode contar para o nosso público empresário, que foi um divisor de águas, que foi um marco na sua vida, aquilo que te fez pensar diferente? Conta essa experiência para a gente, por favor. Claro, o empreendedorismo, entrar para essa jornada, para esse mundo,
Foi algo marcante. Até hoje, as pessoas falam, você gosta muito do seu trabalho. De fato, eu gosto mesmo. Então, acho que isso brilha meus olhos. Então, essa virada de chave na minha vida foi ter a oportunidade de ter o meu negócio, de entrar para o mundo do empreendedorismo, principalmente frente a tantas dificuldades, tantos preconceitos que a gente já falou. E como fazer isso? Coragem. Eu acho que é tomar a decisão. E muitas das vezes as pessoas não tomam medidas, vivem infelizes, continuam vivendo aquela vida que ela não quer viver, por simples fato de ter medo, de não avançar, de não se permitir. Eu falo, pessoal, vai pra cima. Se der errado, o máximo que vai acontecer é você voltar para onde você já estava. Exatamente. Que você já conhece, não vai ser desconhecido. Sim. E se der muito certo, olha quantas coisas, quantas oportunidades incríveis. Então, a grande virada de chave para mim foi entrar para o mercado na parte do empreendedorismo. Gosto muito. No futuro aí eu tenho outros projetos. É isso aí. É o bichinho do empreendedorismo, não tem jeito. Quem nasceu, nasceu. Tem uns 2 projetos já na gaveta, então. Legal, assim, Lu. Isso é fantástico. Bacana. Obrigado, você é uma inspiração. Obrigada. Você sempre contribui muito. E vamos marcar um próximo, né? Logo mais a gente já vem para contar desses 2 projetos aí, hein? O sucesso deles. E da nossa ida para a China juntos. Isso aí, ó, top. Gente, obrigado, Elô. Obrigado pelo carinho. Foi top o bate-papo. E logo mais a gente vem com novidades aí de negócios novos, né? Muito obrigada. Valeu. Gente, abraço, até a próxima.